bem com vocês? Paz e graça a todos. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje a lição número 11, da batalha à vitória. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e curta aí o canal. Comente o que você está achando, tá bom, irmão? Que Deus seja louvado. Amém. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com nosso Deus. Excelentíssimo Deus e Pai, santificado seja o Teu nome, Senhor Deus. Amém, Pai. Que o Senhor nos ajude nessa manhã de sábado, ao Senhor fazer com que possamos explanar a Sua lição da Escola Sabatina de uma forma clara, que cada um que a ouça, cada um que assista esse vídeo, possa compreender as verdades para o nosso tempo, o tempo do fim, Senhor Deus. Amém. O Senhor nos dê uma porção do Teu Espírito Santo para podermos entendê-la, compreendê-la, nos dê a didática, Senhor Deus, para que possa tornar clara a cada um dos ouvintes. Amém. E possa transformar e bater ao coração de cada um que está assistindo esses vídeos. Amém. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje é a lição 11, da batalha à vitória. Conosco aqui está o irmão Mário, o irmão Ricardo e o irmão Alexandre. Juntos nós vamos estudar essa lição para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E o texto aqui para nós da início está em Daniel 10, 19. Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Olha, irmão, interessante. Então vamos comentar essa introdução. Uma palavra de ânimo aqui para Daniel, né, que naquele momento ali estava agoniado, né, e querendo obter ali respostas, orando e clamando ao Deus do céu, né, temendo ali por ele, né, pelo seu povo, né, e aqui o Senhor o conforta, dando aqui a certeza de que ele era muito amado. Muito amado por quem? Muito amado pelo céu, né? Muito amado pelo Senhor, pelos anjos, né? Então, assim como Daniel, cada um de nós também nos dá certeza esse verso aqui, de que nós somos também muito amados, né? Uhum. Interessante também, irmãos, que eu vi nessa lição, é que o texto já fala, né? Logo no título, né? Da batalha à vitória. E aqui, irmãos, isso serve de lição para nós, sabe? A nossa vida nesse mundo é uma batalha. Se não for batalha no campo físico, onde você luta pelo seu pão, é batalha espiritual, que é a mais cruel, a mais covarde, né? Onde o inimigo joga sujo e você tem que se manter firme ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você lendo isso daqui, quando veio o mensageiro celeste falando para ele, né, olha, seja forte para animá-lo, isso mostra que aquilo, naquele momento ali, era uma luta, né? Era uma questão espiritual. E muitas vezes Daniel não estava ciente do que estava ocorrendo, por isso que Deus revelou para ele. E também acontece conosco, sabia? Às vezes está havendo uma batalha terrível espiritual e às vezes nós não estamos enxergando, nós estamos achando que é outra coisa qualquer e muitas vezes, né, nós nos lamentamos, Alexandre, ficamos revoltados com algumas pessoas, com algumas coisas, mas não compreendemos que as coisas é muito maior, que aquela coisa é muito maior do que imaginamos. Olha só, tem um texto aqui no livro do Espírito de Profecia, a Palavra de Deus, né, o Atos dos Apóstolos. Eu quero ler aqui na página 219, irmãos. Aqui está falando no capítulo chamado Nas Regiões Distantes. Olha só o que diz. Terrível é a luta que se trava entre as forças do bem e do mal em centros importantes, onde os mensageiros da verdade são chamados ao trabalho. Terríveis lutas, né, entre o bem e o mal. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, declara Paulo, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas nesse século. Até o fim do tempo haverá conflito entre a Igreja de Deus e os que estão sob o controle dos anjos maus. Os cristãos primitivos foram chamados muitas vezes para enfrentar, né, face a face os poderes das trevas. Mediante a perseguição, o sofisma, o inimigo se esforçava por fazê-los desviarem-se da verdadeira fé. Nesse tempo,
quando o fim de todas as coisas terrestres está se aproximando rapidamente, Satanás está fazendo desesperados esforços para enredar o mundo. Está arquitetando muitos planos para ocupar as mentes e distrair a atenção das verdades essenciais da salvação. Em cada cidade, seus agentes estão ativamente organizando em partidos a todos os que se opõem à lei de Deus. O arqui-enganador está em atividade para introduzir elementos de confusão e rebelião, e os homens estão sendo possuídos de ardente zelo que não está em acordo com o entendimento. Então, quando o anjo de Deus fala para Daniel para ele ser forte, era uma questão espiritual, uma coisa que estava fora do controle dele. E isso serve para nós também. A questão, muitas vezes, que a gente passa muitos problemas aí, e quando eu falo problemas, vou reiterar isso. Eu não estou falando de problema financeiro, não estou falando disso. Eu estou falando de questão espiritual. Isso está além da nossa compreensão. E o que está em nossas mãos fazer é o quê? É usar as armas divinas, as armas que Deus deixou em nossas mãos. Que nesse caso, aqui a gente pode até ver que no decorrer da lição vai falar, é o jejum, é a oração, é a palavra de Deus, é a confiança no que Deus há de fazer. E foi assim que Daniel agiu, e não foi em vão o trabalho dele, porque veio o mensageiro celeste, né, responder a sua oração. Amém. Amém. Então vamos lá no domingo, novamente jejum e oração. Lê para nós aí, Ricardo, Daniel 10, de 1 a 3. Capítulo 10. Eu vou ler Esdras 4, de 1 a 5. Tá. Capítulo 10, verso 1 até o 3. O capítulo 10, ele começa assim. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira, mas o tempo indicado era longo. Ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Aí o verso 2 começa. Naqueles dias eu, Daniel, estive pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem a carne, nem o vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Esdras 4, de 1 a 5. Ora, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificaram o templo do Senhor, Deus de Israel. Chegando-se a Zorobabel, aos chefes da casa paterna, disseram-lhe: Deixa-nos edificar convosco, pois como vós buscamos o vosso Deus, como também nós lhe temos sacrificado desde os dias de Israel, desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Respondeu-lhe, porém, Zorobabel e Jesuá, e o outro chefe da casa paterna de Israel: Não convém que vós e nós edifiquemos a nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e o inquietava, impedindo-os de edificar, e assalariavam contra eles conselheiros para frustrar o seu plano por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado. Vamos comentar aqui, irmãos, o que Daniel estava fazendo e para quê? Ele estava ali orando, intercedendo, né, em favor do povo judeu que tinha saído ali de Babilônia e ido reconstruir a capital lá, Jerusalém, né? Isso estava causando uma grande angústia, porque eles estavam sofrendo muita oposição dos povos ao redor ali, né? E como a gente vê aqui pelo Espírito de Profecia, pela Bíblia também, nada mais é de quem estava instigando toda essa oposição contra o povo de Deus era Satanás e os seus anjos, né? Que não queria de maneira nenhuma, de forma nenhuma, que a cidade fosse reconstruída, né? Então, todas as vezes que nós decidimos pro lado de Cristo, nós estamos entrando numa batalha muito grande, como o Ricardo leu aqui, né? Uma batalha, a batalha das batalhas, a batalha cósmica de todo o universo, né? E a principal ferramenta, a principal arma para poder vencer nessa batalha
e estar ao lado do bem, né, é a oração. A gente vê ali a oração, o jejum, a contrição de coração, porque afinal de contas o pecado, ele tem que gerar tristeza no nosso coração. Ele gerando tristeza, ele vai gerar o quê? Uma dependência de Deus. E é aí que entra a oração, que entra o jejum, né, entra a contrição de coração, né, para que, que se mova, né, esse exército celestial que está ali à nossa disposição, somente esperando que a gente peça, que a gente se arrependa do pecado, que ele virá em nosso auxílio. Amém. Amém. Você vê que é uma situação difícil, né? Você vê que sua família, seus irmãos estão longe, foram abençoados por Deus, assim, né? Porque a palavra de Deus se cumpriu. E agora vamos construir nossa casa novamente, né? O Senhor olhou para nós e vai nos restaurar. Aí Satanás, né? Ele vai se levanta para frustrar qualquer tipo de plano, né, que Deus está à frente. E isso não é novidade. O Mário falou, isso não é novidade, irmãos. Qualquer pessoa que Deus inspirar, que Deus iluminar a fazer uma obra para o reino dele, que resulta em salvação de almas, Satanás se levanta. Ele se levanta para se opor. Então a maior oposição que as pessoas têm nesse mundo, quando eu digo as pessoas, eu estou falando dos servos de Deus, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, é a oposição satânica. E Satanás, muitas vezes, irmãos, se ele não vai pessoalmente ou por meio dos seus anjos, ele envia pessoas. E muitas vezes as pessoas estão próximas a nós. Vocês podem ver que aqui em Israel, quando o Alexandre leu agora em Esdras, irmãos, eram pessoas próximas ali, que sabia que era a nação, sabia que a terra era deles, sabia que eles estavam fazendo, não era nada de errado, mas mesmo assim ficaram lá para inventar mentiras, para caluniar, para tentar prejudicar, para impedir que a obra avançasse. Porque eles sabiam, né, que ali era onde o nome de Deus ia ser honrado, ia ser chamado. E eles não queriam isso. E isso acontece até no dia de hoje, Alexandre. Tem muitas pessoas no meio cristão, né? Quando eu digo no meio cristão, eu não digo cristão, porque tem pessoas que estão na igreja, mas não são cristãos. Tem muitas pessoas no meio cristão que agem semelhante àqueles lá, Sambalate, aqueles outros lá que ficaram tentando atrapalhar a obra das pessoas, de Esdras e Neemias, a mesma coisa. Tem pessoas, infelizmente, nas igrejas que não são cristãos, que foram Satanás que implantou eles ali para tentar frustrar a obra divina. E isso é muito perigoso. E como o Mário mencionou, para ter vitória, irmãos, para ter a vitória desse servo de Deus ou dessa serva de Deus, é somente com jejum, oração, clamando a Deus a misericórdia e que Deus tome a frente. Aqui uma citação do livro Profetas e Reis, na página 164, está aqui no comentário da lição, né? Ele diz assim, que esperança e coragem são essenciais ao perfeito serviço a Deus. Então, se nós estamos servindo a Deus, não temos esperança, não temos coragem, se retrocedemos, né, em qualquer situação que possa aparecer, né, muitas vezes a gente vê situações pequenininhas, muito pequenas, se comparada com o que os nossos irmãos já sofreram lá no passado, né, principalmente no período escuro da Idade das Trevas, muito pequeno, a gente vê tantos irmãos, né, retrocedendo aos mais pequeninos problemas. Ela está dizendo aqui que esperança e coragem são essenciais ao perfeito serviço de Deus. Esses são frutos da fé. Quer dizer, nós não vamos ter esperança e coragem a menos que seja através de fé. Não tem como. O desânimo é pecaminoso e insensato. Deus pode e quer conceder aos seus servos mais abundantemente a força de que necessitam para a tentação e a prova. Então é necessário coragem, é necessário determinação, e é necessário os olhos da fé para ter esperança lá na frente do que vai resultar essa coragem, essa determinação, né? Então está dizendo a passagem que isso é essencial na vida cristã. Amém. E a gente vê que Daniel, aproximadamente 90 anos, irmãos, estava firme, louvado seja Deus. É um exemplo para os irmãos mais de idade. Interessante, Alexandre, que ele estava firme porque ele sabia no que ele cria, né? Ele sabia no que ele cria. Ele não estava ali por
por achismo, sabe? Daniel não servia a Deus por achismo. Daniel não servia a Deus porque a mãe dele somente, porque minha mãe é da igreja, eu sou da igreja também. Não, apesar de ser ensinado pelos pais, pelos parentes, ele teve uma fé viva sozinho. Ele né, cultivou essa fé sozinho ali, a cada dia, Deus agindo na vida dele, ele presenciando, ele buscando. Isso é importante, isso é importante. Quantos hoje candidatos ao céu, né, que muitos são cristãos, outros não. Você vê aí muitas pessoas em igrejas que não tem uma experiência com a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, acreditam em qualquer coisa, são levados como crianças para um lado e para o outro. Você acha que pessoas desse jeito, na hora de uma prova, vai ter coragem, Mário, para alguma coisa? Não vai. Se eles andam como crianças para um lado e para o outro, vem aqui, menino, aí o menino vai. Vem aqui, menino, o menino vai. Sabe criança pequena aquelas crianças pequenas que gostam de ir no braço de todo mundo? Tem pessoas que agem assim. Como é que vai ter firmeza? Como é que vai ter coragem para ser vitorioso? Nós temos que tomar cuidado, nós temos que aprender com a palavra de Deus. É verdade. Então, segundo a visão do príncipe, o Ricardo aí lê para nós Daniel 10, 4 a 9. Irmão Mário, lê para nós Apocalipse 1, 12 a 18. E eu vou ler Josué 5, 13 a 15. Capítulo 10, verso 4 de Daniel. No dia 24 do primeiro mês, estava eu à margem do grande rio Tigre. Levantei meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como a aparência de um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços, seus pés como a cor de bronze polido, e a voz, suas palavras, como a voz de uma multidão. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. A minha beleza se tornou incorrupção em mim. Não tive força alguma. E aí continua, né, o verso 9. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu estive no profundo sono sobre minha face, com o rosto em terra. Aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 12 a 18, você deve comparar essas duas passagens, porque aqui as semelhanças são incríveis. E se trata aqui, que a gente pode perceber que é da mesma pessoa. Daniel 1, a partir do verso 12, Apocalipse 1, a partir do verso 12. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Em Josué 5, 13 a 15, diz assim: Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e perguntou-lhe: É tu por nós ou pelo nosso adversário? Respondeu ele: Não, mas venho agora como um príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se, o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu Senhor ao meu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira o sapato de teus pés,
porque o lugar em que está é santo, e Josué assim o fez. Então vamos comentar essa visão do príncipe. Quem é esse príncipe, irmão? Aqui, esse príncipe aqui, ele se identifica aqui em Apocalipse como Jesus, como Cristo, né? Porque no verso, aqui no versículo 18, no final do versículo 17 e no versículo 18, é claramente ele se identificando aqui como Cristo. Ele diz aqui: eu sou o primeiro e o último, né? E depois no verso 18 ele diz: eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. Quer dizer, quem é que vive, que foi morto e que agora vive, que ressuscitou? Foi Cristo, né? E as semelhanças aqui com a passagem de Daniel, que o Ricardo leu aqui, elas são exatamente iguais à descrição que João teve e à descrição que Daniel teve. Sim. Então não tem como negar que esse ser que Daniel viu aqui é Jesus. Porque esse mesmo ser se identifica como Cristo no Apocalipse. Amém. E é o príncipe, falou nas passagens que é o príncipe do Senhor, e lá em Josué você vê que Josué adora, né? Exatamente. E você vai ver lá em João vai adorar um anjo, e o anjo fala assim: não, próximo, porque eu sou igual contigo. Isso. Então o anjo não pode receber adoração. Exatamente. Então quem recebeu adoração foi Jesus. E as mesmas palavras, desculpe, que lá em Josué são ditas, é a mesma palavra que é dita em Êxodo, quando Moisés também fica perante o Senhor na sarça ardente lá também. O que o Senhor se identifica ali com ele? Eu sou. Né? E ele pede para que tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde ele está é santo. A mesma coisa acontece lá na passagem de Josué. É o mesmo, né? A mesma coisa. Jesus. Interessante, irmãos. Eu quero só confirmar, né, o que os irmãos mencionaram com esse livro aqui, ó, A Verdade sobre os Anjos, tá? O Espírito de Profecia. Na página 144, né, falando assim, o capítulo a respeito dos anjos de Deus, desde o cativeiro até João Batista, fala bem assim, ó: ninguém menos que o Filho de Deus apareceu a Daniel. Sua descrição é semelhante àquela apresentada por João, quando Cristo lhe apareceu na ilha de Patmos, como o Mário mencionou. Nosso Senhor vem agora com outro mensageiro celestial para mostrar a Daniel o que ocorreria nos últimos dias. Porque primeiro que apareceu para ele foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele ficou sem força. Depois, não foi nem Jesus que falou para ele as coisas, foi o outro anjo depois que falou para ele as coisas. Exatamente. Né? Mas que ele teve esse privilégio de ver o Filho de Deus na sua glória ali. Né? É claro, não toda a sua glória, porque senão ele seria exterminado. Mas assim, de um modo que ele conseguisse compreender a santidade, né, de quem estava diante dele. Assim como João também, que ficou até sem forças. A mesma coisa que aconteceu com Daniel, aconteceu com João, né? Como se fosse morto, caiu. Né? Se não fosse o Senhor Jesus Cristo para dar novo vigor, novas forças, ele não permaneceria em pé. Né? Então foi o próprio Filho de Deus, né, que apareceu ali diante de Daniel. Tem um texto aqui, na própria lição da Escola Sabatina, comentário. Está no Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 1173. Dia após dia, prossegue o conflito entre o bem e o mal. Por qual motivo os que têm tido muita oportunidade e vantagem não percebem a intensidade dessa obra? Deveriam agir com inteligência no que diz respeito a isso. Deus é o soberano. Por seu supremo poder, ele restringe e controla os potestados terrestres. Por meio de seus agentes, ele faz a obra que foi ordenada antes da fundação do mundo. Então, irmãos, aqui fala que Deus está no controle de tudo. Você vê que Daniel é muito amado. Jesus veio ao encontro com Daniel, né? Que Deus está no controle de tudo e pode ter certeza que Deus está no controle da nossa vida, das nossas dificuldades, os problemas que acontecem na igreja, e Ele vai guiar, irmãos, e vai sacudir aqueles que são falsos, aqueles que são joio, vai ser sacudido. Louvado seja Deus. Amém. Aqui é interessante dessa lição dessa semana aqui, é como Deus move os céus, move os seus servos, os anjos do céu, para poder socorrer a Daniel, mas não só ele, a João, a todos os profetas, a mim e a você também. Amém. Né? E
uma parte aqui do livro Educação, na página 304, foi uma passagem aqui muito bela, muito interessante para nós. Ele diz aqui que antes de ver as providências de Deus à luz da eternidade, não compreenderemos quanto devemos aos cuidados e à intervenção dos anjos. Quer dizer, só na eternidade é que nós vamos compreender plenamente todo o cuidado que Deus teve conosco, enviando os seus anjos nos momentos de tentação. Olha o que diz: seres celestiais têm tomado parte ativa nos negócios dos homens. Parte ativa e não passiva, diz aqui. Eles vieram em vestes que resplandeciam como o relâmpago. Mas também, não só assim, né? Eles têm vindo também como homens, com um aspecto de peregrinos. Então Deus tanto envia de uma forma maravilhosa e miraculosa, como mostrou a Daniel, mas Ele também envia os seus servos, os anjos também, em forma de pessoas, que você pode encontrar na rua, em qualquer lugar, para poder ministrar em nosso favor e cuidar de nós e nos livrar muitas vezes até, né, da morte provocada pelo inimigo, porque se dependesse dele, eu e você não estaríamos mais vivos. Então, muitos seres celestiais estão disfarçados de seres humanos para nos proteger nessa batalha. Amém. Louvado seja Deus. Então, um texto agora tocado por um anjo. Nós não vamos ler a passagem, não? Baseado em Daniel capítulo 10, de 10 a 19. O que aconteceu ali quando o anjo tocou Daniel, irmãos? O que aconteceu? Qual foi essa história aí? Você vê que interessante, Alexandre, que o autor da lição, ele até destaca, né, assim, quando ele tocou, que o anjo de Deus tocou ele por 3 vezes ali, né, e em cada situação houve uma reação diferente nele, né, aí eu até marquei, olha só o que o autor fala. Primeiro, né, que no primeiro toque ele habilitou o profeta a ficar em pé e ouvir as palavras, né, de conforto vindas do céu. No segundo, e isso daqui é interessante, que ele fala assim, que a oração do servo de Deus moveu o céu. E para nós isso é uma garantia que o Senhor ouve nossas orações e que é um grande conforto em tempos difíceis. O segundo toque habilitou a Daniel a falar. Aí diz assim, Deus, olha só que interessante, Deus não apenas fala a nós, Ele deseja que abramos a nossa boca para contar a Ele nossos sentimentos, necessidades, aspirações. E o terceiro toque, ele trouxe força. Trouxe força. O anjo de Deus, né, o anjo foi enviado a Daniel em resposta às suas orações, a fim de dar discernimento e compreensão. E com Deus ao nosso lado podemos ter paz, mesmo quando enfrentamos aflições. Seu toque amoroso nos habilita a olhar para o futuro com esperança. Então, Daniel estava confuso, estava desesperado devido à situação do povo, estava lá mais de 3 semanas, 21 dias, né, numa situação difícil de contrição, clamando a Deus, né, isolado ali, só ele e Deus, clamando a Deus, o que está acontecendo, né, e diz o mensageiro celeste, né, que desde que ele estava se aplicando a oração, ele já queria vir, já veio para poder ajudar, só que aí o príncipe da Pérsia, né, estava atrapalhando ele, né, e aí precisou vir o Filho de Deus, né, precisou vir Jesus Cristo, né, chamado Miguel aqui na versão bíblica, né, na passagem bíblica que o próprio anjo fala para ele. E o interessante é que ele veio e apareceu para Daniel também. E apareceu para Daniel também para que Daniel visse que, como você mencionou, Alexandre, que Deus estava no controle das coisas, que Deus não estava deixando as coisas largadas, as pessoas entregues a si mesmo. E quando fala tocado pelo anjo, né, tocado por um anjo, isso aí foi um conforto sem tamanho, né, para ele, né, porque sabe assim, olha, eu não estou sozinho, Deus está me ouvindo, o Senhor vai agir, né, isso é muito importante até para nós nos nossos dias. Sim, tem um trechinho aqui, tem na própria lição, um rodapé. Enquanto nós movemos em nossos afazeres comuns, podemos ter bem perto o céu. Tem o desejado de todas as nações, página 48. Então, irmão, o céu está bem perto de nós, como o Mário também falou, os anjos estão sempre aqui nos ajudando, né? Até se transforma em pessoas para nos ajudar, mas também tem o contrário. Deve ter muito cuidado. Também o inimigo para nos atrapalhar, e se a gente está fazendo traquinagem, está fazendo coisa errada, lembre que o céu está bem perto. Exatamente. Então está sendo anotado. Pode a igreja não saber, eu posso dar uma de
de pastorzão, na frente pregando, anciãozão, eu sou uma pessoa consagrada, e por trás estiver fazendo coisa errada, ninguém saber, mas Deus sabe, os anjos estão vendo e vai testemunhar contra nós. Sim, é verdade. Vai testemunhar a favor, se a gente estiver na obediência, mas contra se a gente estiver fazendo coisa que não deve, né? Muito cuidado. Então, como aqui a parte de terça-feira nos fala de uma coisa muito interessante, né? A fragilidade humana em comparação com a santidade de Deus e a santidade dos seres celestiais, dos anjos, né? A nossa fragilidade humana, ainda num corpo castigado pelo pecado, né? Uhum. Nós não podemos suportar a presença santa de um anjo sem nos exaurir as nossas forças ali. Mas ao mesmo tempo também, o que Deus faz? O que o ser celestial faz? Ele vela a sua santidade para que o ser humano possa suportar ali aquela presença. Foi o que aconteceu com Daniel. Então, com interessado na nossa salvação, né? Todo o céu está interessado na nossa salvação, nós podemos ver aqui, a ponto de velar a santidade para que possamos suportar a presença e possamos ouvir a advertência de que o ser celestial tem para dizer para nós, como disse para Daniel. Amém. Sim. Então vamos lá, a quarta lá, um grande conflito, né? Daniel 10, 20 a 21, ó, ainda disse ele, sabes porque eu vim a ti? Agora voltarei para lutar contra o príncipe da Pérsia. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Contudo, eu te declarei, que está gravado nas escrituras da verdade. E ninguém há que se esforce comigo. Ninguém nisso, senão Miguel, o vosso príncipe. Verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar, e eu permaneci ali com os reis da Pérsia. Então vamos comentar esse grande conflito, irmãos. Nesses 3 textos aí, tem um vislumbre aí, né? Daniel estava ali prestes a presenciar a passagem, né, de muitos anos atrás, né, que foi revelado a ele que o Império Babilônico passaria e viria um outro império para poder substituir ali o Império Babilônico, né? Então, Daniel estava presenciando esse acontecimento histórico, né? Que está gravado para nós na história, que chega a nós até hoje, né? Então, uma comparação que eu gosto de fazer aqui. Esses dias eu vi na internet vendendo um farol, né? Uma lanterna muito poderosa, que a gente ilumina com ela, uma lanterna militar, né? A vários metros de distância, né? A quase 1 quilômetro de distância ali, aquela lanterna pode ali iluminar o caminho. O que quer dizer isso aí? A palavra de Deus é exatamente isso, né? Todo o céu se moveu para poder ligar essa lanterna muito poderosa, para iluminar ali, não uma parte muito pequena nos dias de Daniel, mas a maior parte para iluminar de lá de trás, para iluminar os nossos dias hoje aqui, para nós essa revelação, que podemos acompanhar todos esses acontecimentos, esse cumprimento histórico aqui, do jeito que está sendo revelado aqui no livro de Daniel, né? O que Deus quer com isso? Ele quer provar a sua onisciência, né? Que não há ninguém no universo que possa fazer isso. Verdade. Né? Iluminar o futuro dessa forma para ver esses acontecimentos que nós podemos ver. E nem Daniel viu, porque ele faleceu, né? Antes de ver o cumprimento total de tudo aquilo que foi revelado. Mas nós temos o privilégio maior que Daniel ainda, de contemplar e glorificar a Deus pela sua onisciência, vendo tudo o que aconteceu, que está registrado já na história ali. Vendo como Deus é amoroso e poderoso. Amém. Interessante, né, irmão? Que quando ele fala de um grande conflito, era um conflito iminente, né, que estava ali diante dele, que iria intensificar-se mais e mais, e que Daniel não sabia o que estava acontecendo, né? Você pode ver que, semelhante a Daniel, Jó também não sabia do conflito, né? Jó não sabia do conflito quando aconteceu aquelas coisas com ele, Satanás, né? Desde o início do mundo tem esse conflito, só que aí na época de Daniel o negócio começou a se intensificar. E Daniel foi assim, como é que eu vou dizer,
honrado com a presença divina ali, e de tal modo que explicou, olha, está acontecendo isso. A situação é mais séria do que você pensa. O que está atrás das cortinas, você não sabe nem o que está acontecendo, o que está atrás das cortinas. Né? Tem um livro que a serva do Senhor fala, se eu não me engano, uma mensagem aos jovens, fala até para os jovens, chamando a atenção, que os jovens que não se reúnem por aí, ficam fazendo algumas coisas, né? Coisas que não devem, né? Está falando de jovens que se diz cristãos. Fala que se fosse abertas as cortinas diante deles, né? Diante deles, para ver o que está acontecendo, os demônios, né? Querendo se aproveitar deles e se aproveitando de alguns, eles falam assim, que eles corariam de vergonha, né? E iriam buscar a presença de Deus. Então, para Daniel foi revelado, para Daniel foi aberta as cortinas para ele ver que o verdadeiro conflito não era aquele entre homens, não. Não era aquele o verdadeiro conflito. Os homens, infelizmente, eram só peças do grande jogo ali, né, que Satanás ficava empurrando para um lado e para o outro. Né, porque o grande conflito mesmo era a questão espiritual. Né, e ele não sabia disso. Né, e olha só o que está aqui. Tem um texto do Espírito de Profecia que na própria lição se encontra. Aqui na parte de quarta. Ó. Enquanto Satanás estava procurando influenciar as mais altas autoridades do reino da Média e Pérsia, para que não mostrasse favor ao povo de Deus, anjos trabalhavam no interesse dos exilados. Veja, olha aí a guerra. Um lado influenciando os medo-persas para torturar o povo de Deus. E os anjos de Deus lutando para fortalecer o povo de Deus para resistir ao mal. Olha só que coisa. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, temos um vislumbre dessa poderosa luta entre as forças do bem e os poderes do mal. Ainda continua. Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências em ação na mente de Ciro. Antes que a contenda terminasse, o próprio Ciro veio em auxílio. O próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. O príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e Gabriel declarou: e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas todos os dias de Ciro e todos os dias de seu filho Cambias II, que reinou cerca de 7 anos e meio. Então, se não fosse o Senhor Jesus Cristo que viesse ali, o negócio seria muito mais complicado. E as coisas iam se estender muito mais, né? E vai saber o que mais poderia ocorrer. Isso é verdade. Então a gente vê aí um grande conflito, irmão. Que aconteceu aqui, aconteceu na palavra de Deus, que acontece conosco aí no dia a dia. Você dentro da igreja, você no seu emprego, na sua faculdade, na sua escola, há um grande conflito. De um lado, Satanás tenta influenciar nossa mente, e do outro lado, Deus, Jesus, tenta influenciar nossa mente. Qual a decisão? Que lado a gente vai pender? A decisão aí vai ser nossa. Né? É verdade. O livro Desejar Todas as Nações, na página 99, ele fala um pouco mais a respeito de Gabriel. Que foi quem apareceu aí, né, para Daniel. Ele diz assim, as palavras do anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Quer dizer, Daniel sabia muito bem o que era assistir diante de um rei. Porque ele foi assim desde o começo, né? Desde o começo que ele foi levado lá cativo para a Babilônia, ele foi separado para quê? Ele e os seus amigos. Para assistir diante de Nabucodonosor. Né? Passou o Império Babilônico, entrou o Império Persa e ele continuava aqui, assistindo diante de Deus. Então ele sabia muito bem a posição que esse anjo ocupava diante de Deus. Né? E as palavras, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, mostram que ele ocupa posição de elevada honra nas cortes celestiais. Quando ele veio com uma mensagem para Daniel, ele disse o quê? O que ele disse? Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, Cristo, né? O vosso príncipe. E esse Gabriel é o mesmo de Gabriel, disse o Salvador em Apocalipse. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E a João o anjo declarou: eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Quer dizer,
nós somos conservos desse anjo que assiste diante de Deus. Tem uma posição elevada diante do trono de Deus. Ele é o anjo Gabriel. Abaixo de Cristo é ele quem chefia as hostes celestiais. Então, o que o anjo disse aqui, comparando com o Apocalipse? Eu sou conservo teu do Deus Altíssimo. Quer dizer, ele é um servo de Deus e nós somos os servos de Deus, como ele mesmo é um servo de Deus diante de Deus Altíssimo. Olha a elevada posição em que Deus quer nos colocar no céu. É isso que está esperando a mim e a você. Amém. Vamos então, quinta-feira, um príncipe vitorioso, Colossenses 2,15, diz assim, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Então vamos comentar isso aí, irmãos. Olha que interessante, Jesus vitorioso. Um pouquinho mais para baixo, né, tem um comentário aqui, de Jesus em João 12, 31 e 32. Ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, o próprio Jesus disse que chegou o momento de ser julgado o príncipe deste mundo, que era quem? Satanás. Irmãos, não existe julgamento secreto. Existe um julgamento secreto que foi com Cristo, né, que foi errado. Até contra as próprias leis deles mesmo, dos judeus, eles foram contra para poder condenar o Filho de Deus. Verdade. O julgamento é sempre o quê? Ele é algo, tem que ser algo público, né? Aberto. Né? Então, nesse momento aqui que o Senhor Jesus expôs a Satanás, expôs o príncipe desse mundo, através da sua vida, dos seus sofrimentos e da sua morte. Né? Chegou o momento de ser julgado o príncipe desse mundo, e agora o seu príncipe será o quê? Expulso. O próprio Cristo disse: e eu, quando for levantado da terra, ou seja, na cruz, né, atrairei todos a mim mesmo. Né? É uma complementação dessa passagem aí de Colossenses 2,15. Né? Amém. Aqui eu quero compartilhar com os irmãos um trecho desse livro aqui, o Parábola de Jesus. O capítulo é um sinal de grandeza. Aqui está na página 156, irmãos. Diz assim, Cristo ofereceu seu corpo quebrantado para readquirir a herança de Deus, para dar ao homem outra prova. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por sua vida imaculada, obediência e morte na cruz do Calvário, intercedeu Cristo pela raça perdida. E agora, o príncipe de nossa salvação não intercede por nós como um mero peticionário, mas como um conquistador que reclama a vitória. Seu sacrifício está consumado, e como nosso intercessor cumpre a obra que a si mesmo se impôs, apresentando a Deus o incensário que contém os seus méritos imaculados e as orações e confissões e ações de graça de seu povo. Então, aí você vê assim, né, o príncipe vitorioso, Jesus, a grande vitória de Cristo. Muitas vezes a gente pensa que a grande vitória de Cristo foi só ali com Daniel, né? Ele venceu Satanás. Não, a vitória completa, a vitória final de Cristo com Satanás, de Jesus com Satanás, foi ali onde na cruz onde Satanás foi derrotado. Ali foi estelado o destino dele. Ali Jesus venceu pela humanidade e deu oportunidade para que a humanidade também, aqueles que se aproximassem dele, aqueles que tomasse, né, tomasse o seu poder, a sua força como sua, né, como assim, eu tomar a força de Cristo como minha, por causa não somente porque eu aceitei Cristo, mas que eu quero que ele seja meu amigo, meu companheiro a cada dia, eu seria vencedor também. E você pode ver que em Apocalipse ele mesmo fala, né, nas sete cartas ele fala, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, essa frase, ao que vencer, irmãos, está aplicada para a humanidade. Então, irmãos, vou ser bem claro, a humanidade, muitos da humanidade está destinada à derrota. Mas muitos da humanidade também está destinada à vitória. Está destinada à vitória. Agora depende de nós. Que lado eu quero estar? Porque o príncipe já é vitorioso. Jesus Cristo, nosso Senhor, já é vitorioso. Né? Ele conseguiu a vitória para nós do grande conflito cósmico, que muitas vezes a gente não tem nem noção do que está acontecendo. Ele já conseguiu a vitória para nosso favor, a nossa vantagem na cruz. Agora, o que eu tenho que fazer?
eu vou ter que ficar com braços cruzados ou eu tenho que ficar atento e me preparar para que eu esteja em condições, né, de ser usado por Cristo? Daniel, a vida dele mostrou outra coisa. A vida de Daniel mostrou que ele cada dia se preparava, né, mais e mais preparava para que Deus o usasse. Nós, semelhantemente a Daniel, nós temos que agir do mesmo modo, né, para que nós sejamos instrumentos de Deus nessa batalha, nesse mundo mal. Tem um texto aqui, irmão, no comentário da lição. Quem tem o comentário, que compra completo, que tem o comentário da lição, Ellen White, Mensagem Escolhida, volume 1, página 408 e 409, é o último comentário. Os que desejam vencer devem empenhar ao máximo todas as faculdades de seu ser. Devem lutar de joelhos dobrados diante de Deus, pedindo o poder divino. Cristo veio para ser nosso exemplo e nos revelar que podemos ser participantes da natureza divina. Como? A irmã White faz uma pergunta. Tendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Satanás não alcançou a vitória sobre Cristo. Não pôs o pé sobre a alma do Redentor. Não atingiu a cabeça, se bem que ele tenha ferido o calcanhar. Cristo, por seu exemplo, tornou evidente que o homem pode permanecer inteiro. É possível aos homens ter poder para resistir ao mal. Poder que nem a terra, nem a morte, nem o inferno consegue dominar. Poder que os coloca onde alcancem vencer, como Cristo venceu. Nele pode combinar-se a divindade e a humanidade. Pronto, irmão. Então o que o Ricardo explicou, está inspirado aqui, podemos vencer como Cristo venceu. Sim, aqui exatamente. E amém por isso. Né? Agora, nós devemos tomar muito cuidado, porque essa mesma comentário da lição que o irmão leu aí, tem uma passagem também da história da redenção muito interessante, né? Que fala a respeito de Moisés. Né? Em Judas 9 ali é descrito que Satanás ali ele queria ficar com o corpo de Moisés para ele, né? E houve uma batalha ali espiritual pelo corpo de Moisés, né? O Senhor Jesus e os seus anjos querendo ressuscitar Moisés e levar para o céu, e Satanás e os seus anjos acusando Moisés por um simples pecado, né? Já reivindicando o corpo de Moisés como pertencente a ele, né? E olha o que houve ali. A história da redenção traz uma visão muito bonita do que aconteceu. Miguel, com os anjos que sepultaram Moisés, desceram do céu, depois de ter ele permanecido na sepultura um breve tempo. Ressuscitaram-no e o levaram para o céu. Mas antes disso, olha o que houve. Quando Cristo e os anjos se aproximaram da sepultura, Satanás e seus anjos apareceram perto dela e montaram guarda para que o corpo de Moisés não fosse removido. Olha a batalha ali se formando. Quando Cristo e seus anjos chegaram perto, Satanás resistiu à sua aproximação. Mas pela glória e pelo poder de Cristo e seus anjos, ele foi forçado a recuar. É mais ou menos a mesma coisa que houve ali quando o anjo quis chegar para Daniel ali para poder revelar a ele. Não houve resistência pelo príncipe da Pérsia ali? Praticamente a mesma coisa. Satanás reivindicou o corpo de Moisés por causa de sua única transgressão. Porém, Cristo o remeteu mansamente a seu pai, dizendo: o Senhor o repreenda. Cristo disse a Satanás que sabia que Moisés havia se arrependido humildemente de seu único erro, que mancha nenhuma maculava seu caráter e que seu nome permanecia incontaminado no livro celestial. Então Cristo ressuscitou o corpo de Moisés, que Satanás havia reivindicado. Se Satanás reivindicou o corpo de Moisés por um único pecado que ele havia cometido, e nós, irmãos, estamos com a vida às vezes ali cheia de pecado, com tantos pecados, Satanás vai zombar no rosto de Cristo se nós nos arrependemos. Ele vai zombar. Vai dizer, não, isso aí vai rir de Cristo, esse é meu. Se não houver arrependimento na nossa vida, Moisés, por um único pecado, Satanás já montou guarda diante do corpo de Moisés para reivindicar, para impedir que Jesus ressuscitasse. Mas houve ali um fator determinante. O que é? Arrependimento, a confissão e o abandono do pecado. É o que nós devemos ter. Amém. Não existe isso sem vitória sobre o pecado. Tem que existir vitória sobre o pecado. Porque se não existir, Satanás vai reivindicar o meu e o seu corpo como sendo deles. E Cristo não vai poder fazer nada porque ele é o quê? Ele é justo. Sim. Né? Bom, sexta-feira tem um texto aqui, irmãos, para nós terminarmos, a santificação. Possamos comentar que grande honra é otorgada a Daniel pela majestade do céu. Ele conforta seu servo
tremente. Ele assegura que a sua oração foi ouvida no céu, em resposta àquela fervorosa petição. O anjo Gabriel foi enviado para influenciar o coração do rei persa. O monarca havia resistido às impressões do Espírito de Deus durante 3 semanas em que Daniel estivera jejuando e orando, mas o príncipe dos céus, o arcanjo Miguel, foi enviado para convencer o coração do obstinado rei, a fim de que tomasse alguma decisão para atender a prece de Daniel. Santificação, página 51. Olha que interessante esse texto, não? Esse texto aplicado para nós, irmão, às vezes a gente desiste de uma pessoa, e Daniel aqui, por 3 semanas, jejuando e orando, para que esse rei da Pérsia, né, aceitasse as coisas de Deus, né? Então, olha que interessante. E aí veio Miguel, Jesus, e esse rei da Pérsia teve que se dobrar, né? Então, irmãos, não desista de orar pelo seu parente, de jejuar pelo seu parente, por alguma dificuldade que acontece na igreja, para tirar esses reis maus aí que está dentro da igreja, para tirar essa direção que às vezes não está certa, não está dando o caminho do Senhor. Ora a Deus, jejua, que Deus vai fazer uma obra em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aqui fala, no comentário aqui, fala no mensagem escolhida que você leu um pouco antes, que Daniel apoiou-se no trono de Deus, e não existe homem ou mulher que não possa ter acesso ao mesmo auxílio pela fé em Deus. Tudo isso que nós estamos comentando aqui, que o Senhor deslocou o anjo Gabriel para descer, para auxiliar aqui Daniel, né? E o próprio Cristo, Miguel, né, para auxiliar. Ele está dizendo aqui que não há homem ou mulher que não possa ter acesso ao mesmo auxílio pela fé em Deus. Olha o poder que está disponibilizado para nós. Tremendo poder que está disponibilizado. Basta o quê? O que determina tomar posse desse poder? É a sua decisão. A decisão firme de permanecer ao lado de Cristo, de abandonar o pecado, a decisão firme de ter vitória sobre ele. Amém. É isso que faz mover o céu todo em favor a nós para resistir a Satanás e seus anjos. Amém. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você, irmão. Que você possa, em nome de Jesus, seguir esse exemplo de Daniel, buscar o Senhor enquanto se pode se achar. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo se você gostou, clica no sininho para receber novas notificações e comenta o que você está achando aí da lição, tá bom? Amém. Que Deus seja louvado. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Deus, por essa maravilhosa lição que nos dá ânimo e vigor, que o Senhor está perto de nós, nos ajudando, influenciando nossa vida para andar nos seus caminhos. Amém, Senhor. Que cada irmão que está assistindo, cada representante das famílias, possa sentir esse desejo, Deus, de orar mais ao Senhor, jejuar, buscar mais o Senhor, estudar a sua palavra, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado aqui na terra. Amém, Pai. Abençoe a cada um, Deus, dá-nos o Espírito Santo, e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.